Agora sim, temos o prazer de receber ele, que é pré-candidato à presidência da Ordem aqui da cidade de Guarulhos. Muito bem. Prazer ter aqui o advogado Parra. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa noite, Roberto Samuel. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos e a todas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Olha, ele já veio aqui algumas vezes e uma das questões que eu acabei não levantando foi uma questão do jovem que chega até a advocacia. Porque toda vez que a gente olha para um advogado, a imagem é de uma pessoa bem vestida, com aquele carrão, belo escritório, mas esquece que o advogado ele começa jovenzinho e quando não tem um pai ou um parente já com escritório, ele sofre muito, não, doutor? Pra caramba, senti isso na pele. Sua família, Parra, era todos de advogados? Não? Imagina, meu pai era gerente de banco, de seguradora, quer dizer, minha mãe dona de casa, ainda dona de casa. E eu, no início da minha carreira, senti isso. Hoje eu tive de manhã, no início da tarde, no escritório, chamando Elas pelo Direito, uma sociedade de advogados só de mulheres. Lá está a doutora Roberta, que é a esposa do Getúlio Silva, dono da Showroom, que é o meu primeiro cliente, meu segundo cliente, um dos meus primeiros clientes. E ele fala para ela, fala a todos que eu, no início da minha carreira, eu ia de ônibus lá na loja dele, receber os documentos, pegar a procuração, pegar a assinatura. Roberto, uma longa caminhada tem que dar o primeiro passo, né? O que o senhor pensa sobre essa juventude que está chegando no direito aqui? O que é possível fazer por eles? Então, Roberto, eu acho que, enquanto instituição, a Ordem precisa ter um olhar mais acolhedor para a jovem advocacia, entendeu? Nós precisamos visitar essa jovem advocacia desde a época da graduação, lá no bancos das faculdades, desde o primeiro semestre, e acompanhando ao longo da graduação inteira, para que esses jovens advogados, não de idade cronológica, e sim dentro da advocacia, ele começa a se ambientalizar com a ordem. Porque, Roberto, é triste que eu vou te dizer, hoje você procurar na internet, o maior logaritmo que existe com o nome da OAB é #ChupaOAB. Sabia disso. Isso é um horror. O jovem advogado enxerga a OAB como sendo um entrave para a sua carreira. Está aí o último exame de ordem, que reprovou uma massa de advogados, foi o exame de ordem mais difícil. O presidente Felipe Santa Cruz avocou para ele a correção dessa prova, anulou de cara 3 questões, chamou a atenção da FGV. Então, a jovem advocacia enxerga a OAB como sendo um entrave para a carreira. Estuda 5 anos e depois tem esse entrave. Hoje nós temos aí, Roberto Samuel, você vai se assustar com um número, 1.500.000 bacharéis em direitos no Brasil. Caramba! É muita gente que não consegue passar no exame de ordem. E o que eu acho que a ordem tem que fazer? Tem que olhar melhor para esses candidatos, para esses bacharéis e para o jovem advogado que passa no exame de ordem e abraçar ele. Ensinar os caminhos da pedra, criar estrutura, criar elementos para que esse jovem advogado consiga dar os seus primeiros passos na advocacia. Eu acho que é essa questão que a OAB tem que primar. Não olhar só entre muros, mas buscar a jovem advocacia, buscar a advocacia em geral que está lá dormente, escondida. Me diz o seguinte, hoje o voto na OAB é ainda no papel? Como é que funciona essa questão? Então, o voto hoje, ele é urna eletrônica? Aqui no estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral franqueia para a OAB, para as eleições da OAB, as urnas eletrônicas, onde são colocados todos os candidatos e o advogado tem que ir até a sessão de julgamento fazer o seu voto, né? Ou seja, digitar o seu voto e confirmar. É uma bandeira que a gente levanta para que o voto seja digital. Numa pandemia onde 500.000 pessoas vieram a falecer em virtude de uma pandemia, não faz sentido algum o voto permanecer dessa maneira. Entendeu? Mesmo que seja de maneira eletrônica, mas tem que ser presencial. Eu acho que isso... O senhor não é a favor do voto digital?
ou a distância, não digital, mas a distância? Sim, sim, sim. A gente tem o CRC que já trabalha dessa maneira, tem o Conselho Regional de Medicina. É possível ter o mínimo de segurança nessa questão? Veja bem, Roberto Samuel, todo o peticionamento do advogado hoje tem que ser de forma eletrônica. Ou seja, se você puxar a carteira da OAB, minha carteira está em cima da mesa ali, ela tem um chip, onde você insere ele no seu computador e você faz o seu peticionamento eletrônico. Por que o voto não pode ser da mesma maneira? Se existe uma... Regis Rocha, boa noite, Roberto, um grande abraço, grandes entrevistados hoje. Luiz Etnia, Roberto, boa noite, secretário Tiago Surfista. Opa, André Santos também está nos acompanhando, o Claudinho Dudu também está aqui com a gente, hein? Obrigado ao pessoal que já está ligado aqui. Vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, já aproveita e deixa seu like também, é extremamente importante. Então, voto digital, tranquilo, voto à distância, tranquilo para o senhor. Isso vai aumentar muito o número de votantes, não? Bastante, né? Porque a pessoa não tem... Não corre o risco de, sei lá, de repente, o discurso não chegar até eles, eles votarem por votar? Mas não. Qual é a diferença? Nenhuma, né? Nenhuma. O voto lá na urna eletrônica é feito da mesma maneira e a gente tem ainda a coisa nefasta que é a boca de urna que é feita na porta. É proibido boca de urna, não? É proibido pela legislação eleitoral, sim, Mas na ordem é uma cultura que já está implementada faz tempo. Triste. Quais são os desafios para a categoria no próximo mandato, hein, doutor? Muitos. O primeiro desafio é você fortalecer a advocacia no sentido financeiro, né? A advocacia hoje está passando necessidade, está passando fome. Está brincando? Está passando fome. A advocacia hoje está empobrecida. Outra é implementar projetos que estimulem a volta do advogado que deixou de advogar por conta da capacidade financeira a voltar aos quadros da ordem para poder advogar. A outra questão é você implementar estratégias de administração de escritório, estratégias de administração de processo dentro de escritório, de gerenciamento e de peticionamento eletrônico. Hoje, o peticionamento eletrônico é uma realidade que não vai voltar mais, Roberto. Não vai existir essa retomada mesmo após a pandemia. Eu me espantei quando você falou que existe uma crise econômica na OAB Guarulhos. Sim. Nós temos o quê? 5 mil advogados inscritos? Um pouquinho mais, 6.300 e pouco, quase 5.500 advogados. Bom, e a parcela é razoável. Sim. A anuidade é razoável. É razoável, 900 e pouquinho mais, quase 1.000. Com essa pandemia aí, talvez tenhamos até advogados que tenham dificuldades, eu não sei. Para pagar a anuidade, a gente tem cerca de 2.000, 2.500 advogados que estão inadimplentes com a ordem, estão tolhidos, que eu acho uma loucura isso, essa proibição dele poder votar de forma eletrônica ou não. Eu acho isso um retrocesso. Bom, eu concordo completamente a respeito disso aí. Nada muda pagar a ordem e a pessoa ser advogado. Não existe isso. Bom, só uma curiosidade. Se ele não pagar a ordem, ele não pode exercer o direito? Pode, né? Pode. Ele é advogado, isso já foi decidido até judicialmente, ele pode exercer a profissão dele, cabe a ordem executar ele, entrar com uma ação para cobrar a sua anuidade, entendeu? Mas ele não pode votar, infelizmente ele é tolhido disso. Bom, eu acho um absurdo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o rompimento dos conselheiros aqui, com a atual presidência da OAB São Paulo. Como é que o senhor vê essa questão? Não é um rompimento, né? Não é uma distensão, digamos assim. Também não. Eu entendo, Roberto, só para corrigir, assim, foi feita uma pontuação, dizendo, ó, o senhor se comprometeu a isso. Estamos chegando no término da sua gestão e o senhor não aplicou. São pontos onde o candidato, que hoje é o presidente, o Dr. Caio Augusto, se comprometeu na pré-candidatura dele e na candidatura dele. Fez documento, assinou, deu entrevista se comprometendo
a não reeleição, a paridade, ao combate ao racismo, entendeu? Tem um monte, tem elencados lá todos os itens que ele se comprometeu. E esses conselheiros estão pontuando que ele não cumpriu. E assim, por mais que falam que sejam só 37 conselheiros, entendeu? Mas na realidade tem conselheiro federal ali que assinou a carta, tem diretora tesoureira que assinou a carta, tem quase a metade dos conselheiros titulares assinaram a carta. E qual o seu posicionamento? Eu sou totalmente a favor, eu só não assinei porque eu não sou conselheiro. Se eu fosse conselheiro, estava assinando também. O que é acordado deve ser cumprido. Se não queria se comprometer, não Parece reunião de jornalista, né, Paulo? Quando o cara fala, essa é a saideira, tal, não sei o quê. E não é a saideira. Não é a saideira. O cara fala, vamos ficar mais ou tomar mais uma, aí é bastante complicado. Maria de Fátima Almeida Chopin. Fatinha. Muitos colegas passando por dificuldades financeiras, doutor. Muito. Gilda Castanho dando boa noite para nós. Rodrigo Moreira. É proibido, mas seus assessores estão... Olha, isso aqui foi para o senhor, hein? Uhum. É proibido, mas... conhece, meu amigo. Seus assessores estavam lá na boca de urna em Tiago Surfista. Oxe, não tem nada a ver. Me desculpa, ele está mentindo. É a primeira vez que eu sou candidato. Eu nunca tive em boca de urna. Não, acho que ele misturou uma coisa com a outra. Com a outra, Eu acho que ele misturou esse convidado com outro convidado, Rodrigo. É uma outra coisa que eu acho que misturou legal aqui. Desculpa aqui. Mas se for para mim é mentira, eu nunca fui candidato. Não, também. E o senhor é contra a boca de urna, por favor? Eu sou contra a boca de urna. Bom, vamos falar só aqui sobre... esse aqui me ajudou aqui. Falar sobre o pioneirismo e organização da chapa Ordem é Renovar, liderada pelo Parra. Foi a primeira a se reunir, discutir e apresentar a proposta publicamente. Correto, é isso daí. Nós fomos os primeiros Você tem uma vice-mulher, qual é o nome dela? É a principal? Francine Delfino. Delfino, conheço. Advogada, jovem advogada, professora, pesquisadora, está terminando o doutorado dela, está partindo para pós-doutorado, uma excelente pessoa, humanista, estadista, mulher, guerreira, forte. Isso daí. Como é que está subdividido essa sua chapa? A minha chapa, a chapa de todo candidato é dividida em presidente, vice-presidente. Não, desculpa, eu acho que me expressei mal. A quantidade de mulheres nessa chapa, você se preocupou com essa questão de paridade, homem, mulher, negros, japoneses, tal, essa questão? Sim, assim, a minha chapa ainda está composta somente por eu e a doutora Francine. Vocês ainda estão discutindo essa questão? Estamos discutindo quem são os nomes, quem são as pessoas. Mas pensa nessa questão da paridade, não? Lógico, é condição sine qua non para você registrar a chapa hoje. Se você não tiver a paridade de 1/3 de homem, 1/3 de mulher, 1/3 de negro, você não consegue nem registrar sua chapa para disputar as eleições da ordem. Bom, se bem que a maioria do brasileiro já tem uma miscigenação muito forte de negros, né? Mulher, a informação que tem que são muitas mulheres aí dentro da ordem, dentro da ordem. 57% já na nível nacional. Já está mandando mais do que... Sempre mandaram, né? A gente só finge que... Se a solteira é a mãe que manda, se casa é a esposa que manda. Bom, vamos falar sobre a questão dos advogados trabalhistas, né? Vamos, eles fizeram aniversário agora, né? É verdade, fizeram. Bom, primeiro, me fale um pouquinho sobre essa questão, mas depois eu quero entrar em alguma reformulação que teve até na Justiça do Trabalho, doutor. Sim, eles agora, passado, acho que foi domingo, sábado, foi o dia do advogado trabalhista. Para você ter uma noção, Roberto, eles correspondem a 50% de todo o contingente de demanda dentro do Poder 50%. Judiciário. 50%? Isso. São advogados guerreiros, combativos, atuam numa área difícil, onde até hoje, eu estava lendo no jornal agora antes de vir para cá, a gente encontra situação de trabalhador em cárcere privado, em maneira análoga à escravidão. Teve uma jovem mulher, agora de 30 e poucos anos, que foi encontrada aqui numa cidade próxima daqui, não salvo engano,
acho que foi em São José dos Campos, não sei, uma cidade ao nosso redor aqui, que foi encontrada em situação análoga à escravidão. Infelizmente ainda temos isso no Ainda Brasil. é uma realidade. E se não fosse a advocacia trabalhista, isso nunca seria objeto de qualquer tipo de demanda buscando a solução desse litígio. Entendeu? Doutor, e essa reestruturação, essa reformulação da Justiça do Trabalho, não foi um erro também? É aquela história, Roberto, é uma realidade que não vai voltar atrás, né? Reformou Eu acho que toda a enfraqueceu muito. Sim, eu entendo que sim. Eu acho que o advogado hoje, ele tem que se reinventar dentro da Justiça do Trabalho. Tinha a figura do audientista, que antes ia para a audiência, ficava só obrigado a participar da audiência. E ele continua hoje atuando de maneira virtual também. Não diminuir o contingente de demanda, e sim somente o espaço físico que antes tramitava na Justiça do Trabalho de maneira pessoal, agora de maneira virtual, mas continua tendo espaço. Mas perdeu um pouquinho. Eu sou advogado daqueles que gostam de audiência, de estar no tribunal, de estar dentro da sala de audiência, de sentir a temperatura. Hoje, de maneira virtual, acho que fica tudo muito frio, muito longe, né? Num possível mandato, num eventual mandato seu, vocês também vão se preocupar com a cidade, quer dizer, vocês vão meter a colher em algumas coisas com relação à cidade, a discutir Câmara Municipal, postura de vereadores, postura de prefeito, discutir a cidade como um todo? Deixa eu te explicar uma coisa, essa não é a função da ordem. A função de fiscalizar... Não fiscalizar, Câmara, mas de Câmara. participar. Sim, eu acho que a ordem tem que ocupar o seu espaço dentro do cenário político de maneira técnica, entendeu? O que eu quero implementar é a transparência total em todos os atos da ordem, né? Ou seja, se eu tiver que mover qualquer tipo de encaminhamento, seja para o executivo ou para o legislativo, isso vai ser público, entendeu? Mas sempre o parecer vai ser com caráter técnico, sempre direcionado à autoridade que precisa ser e pela comissão que ali esteja o tema discutindo. Se for previdenciário, a Comissão de Direito Previdenciário. Se for de Direito Eleitoral, a Comissão de Direito Eleitoral. Mas o senhor entende que a ordem ela é muito maior do que as quatro paredes dela, do que a própria categoria? Sim. Ela tem uma importância dentro da cidadania, dentro da cidade, como muito maior do que ela mesma? Sim, até porque mudou o nome, né? Antes a ordem tinha como a nossa sede, não de Guarulhos, mas a sede da ordem, né? Era a casa do advogado e agora é a casa da cidadania, né? Muito bem. Estamos terminando o nosso tempo. Quem quiser falar com o doutor... Não, tem mais aí uns 5 minutos, né, Pá? Uns 5 minutos aí. Já disse esse tempo para você desenvolver o último tema. Quem quiser falar com o Parra, como é que faz? Pode entrar nas nossas redes sociais, Parra via Instagram, né, parra.adv, ou pela figura pública Alexandre Parra, ou no Facebook Alexandre Parra de Siqueira. Muito bem. Por que o advogado deve votar no Parra, hein? Ou numa eventual, porque ele ainda é pré, né? Por que ele seria o melhor candidato, hein? Eu acho que todo advogado tem que analisar criteriosamente todas as propostas de todos os candidatos e votar no que ele se sente mais, no que ele se identifica mais com os desejos do coração dele. O seu grupo é o melhor? Eu entendo que ele vem com uma visão diferente da ordem que até hoje foi implementada. Por ser diferente, é melhor? Eu entendo que seja diferente. Melhor e diferente. Opa, aí já é melhor e diferente, hein, Paulo? O Paulo já está anotando ali. Agradecer ao doutor Parra. Se nós deixamos alguma coisa sem dizer, se eu tenho pelo menos 1 minuto aí. Nada, não deixou nada, tranquilo. Só queria agradecer a todos o convite que você fez para mim. Sempre bom. Estar aqui. Vamos tentar fazer um debate aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós fizemos um aqui, né, Paulo? Vamos ver se faz outro aqui. Bom, e... assim que todas as chapas se Quantas chapas você acha que vem?
Tem o Dr. Jonadab, tem o Dr. Calil, Dr. Calil. tem o Dr. Abner, tem o Dr. Edson Belo, são 5 chapas. 5 chapas. As 5 vão até o final? Eu acho que pelo menos 3 chegam ao final. Tenho minhas dúvidas. Muito bem. Eu tenho minhas dúvidas. A minha vai. A sua vai. A minha vai. Andam pregando umas fake news dizendo que eu vou desistir, jamais. Retroagir, jamais. Bom, então olhando para aquela câmera, já fala aí que eu já recorto amanhã. Não vou desistir, vou até o final. Aquela câmera. Não vou desistir, vou até o final.